Oi, pessoal, boa tarde. Estamos dando início a mais uma live nossa aqui no nosso canal, durante esse período de pandemia aí, trazendo convidados ilustres, informações úteis, relevantes. Já estamos aqui no nosso estúdio com o nosso candidato de hoje, nosso amigo Marlos Costa, e dentro de alguns instantes a gente já vai iniciar um bate-papo, dando a oportunidade aí da nossa audiência, dos nossos convidados virem chegando aí. Nos ajudem aí compartilhando com os amigos, compartilhando essa nossa live, para que mais pessoas estejam com a gente aqui para esse bate-papo, para mais esse bate-papo nessa tarde agradável, onde a gente traz aqui o nosso amigo Marlos Costa, que é pré-candidato a prefeito da nossa cidade, onde vai trazer para a gente aqui muita coisa boa, né? Vamos falar dos problemas da nossa cidade, das soluções, dos desafios, do momento que a gente está vivendo. Vamos falar um pouco do que está acontecendo no nosso estado, no nosso país, o que tem muitas das vezes assolado a nossa população. Então, ó, a gente conta com vocês aí, ó, compartilhe, curta. A gente já tem aqui algumas pessoas ao vivo com a gente, ó, a Lúcia Helena Faria, o Rogério Franco, o Luiz Henrique, vamos lá, a Luísa Rodrigues, o Luiz Alberto Aguiar, Lúcia Helena Lopes, todos já estão ao vivo, ó. Estamos aguardando aí, já vamos iniciar o nosso bate-papo aqui com o nosso convidado dessa tarde, o ex-vereador Marlos Costa, pré-candidato a prefeito da nossa cidade, nosso amigo. Vamos dar início aqui, gente, ao nosso bate-papo. Como eu falei, a gente está recebendo aqui o Marlos, né? Eu tive o privilégio de ser vereador com o Marlos, onde eu costumo dizer que a gente, na última legislatura, a gente trouxe um novo momento para o Poder Legislativo de São Gonçalo, e a gente vai estar falando um pouco sobre tudo isso. E eu queria, assim, que vocês recebessem com muito carinho aqui o nosso amigo Marlos Costa. Seja muito bem-vindo, Marlos, à nossa live. Você que, para quem não te conhece, né, te acha muitas vezes uma pessoa muito séria, mas eu queria que o Marlos aproveitasse essa oportunidade, né, nas suas boas-vindas, né, se apresentasse, falasse para as pessoas quem é o Marlos, da sua família, da tua história, apresentasse para a nossa audiência. E muito obrigado por ter atendido o nosso convite, é um prazer estar te recebendo aqui. A nossa audiência está com você agora, Marlos. Ô Marco, muito obrigado pelo seu convite, por eu estar hoje conversando com o seu público, com as pessoas que participam da sua página do Facebook, das suas redes sociais. Eu acho fundamental esse trabalho que você tem feito de esclarecimento à população, especialmente nesse momento da pandemia, um momento muito difícil da história da humanidade, um momento onde todos nós ficamos muito preocupados com o futuro, né, e também com a nossa realidade atual, com o presente, de uma doença tão grave, que ainda não tem vacina, onde tudo que as autoridades de saúde têm solicitado, nós devemos atender, porque é muito grave. Mais de 30 mil pessoas já faleceram no Brasil de Covid-19. Então é muito importante a manutenção ainda do isolamento social e que os governos possam ter um planejamento adequado, seguro, para o retorno da vida normal, ou melhor, desse novo normal, né, que está todo mundo falando, principalmente as autoridades têm dito. Mas, Marco, eu tenho 45 anos, você sabe disso. Eu sou casado com a Cris, tenho 3 filhos. Sou advogado, formado pela UFRJ, servidor de carreira do Tribunal de Contas do Estado, e tive a oportunidade de estar vereador na cidade de São Gonçalo por 2 mandatos, de 2009 a 2016. E aí eu tive a honra, no meu segundo mandato, o mandato começou de 2013 a 2016, de conviver contigo lá. Conviver contigo na Câmara Municipal de São Gonçalo, da gente trabalhar em conjunto, diversas audiências públicas a gente participou em conjunto, tantos projetos de lei que nós debatemos, discutimos para o bem da sociedade gonçalense. E antes mesmo de você ser vereador, Marco, você foi secretário de administração do nosso município, e eu já estava como vereador em um mandato anterior, e nós sempre conversamos muito, dialogamos muito, e acho que esse diálogo, Marco, entre as pessoas que fazem o debate
político em São Gonçalo, as pessoas que têm mandato, ou mesmo as que não tenham, mas que tenham essa capacidade de discutir a política do município, é algo que tem que acontecer sempre, sempre. Porque a nossa cidade não vai conseguir ter um crescimento duradouro, um crescimento contínuo a médio e longo prazo, se não houver essa unidade, se não houver essa capacidade de diálogo entre as forças políticas. Hoje eu fico muito feliz de estarmos no mesmo partido. Nós estamos hoje no PDT, um partido que foi muito importante na história do Estado do Rio de Janeiro, um partido extremamente importante também para a história de São Gonçalo, partido que já administrou São Gonçalo em 4 mandatos e que deixou a sua marca positiva no nosso município, principalmente do ponto de vista da educação, da gestão pública, e eu tenho certeza que nesse ano de 2020, eu, você e vários companheiras e companheiros do PDT vão levar para a sociedade gonçalense um grande projeto. Um projeto de mudança para a nossa cidade, um projeto de resgate da autoestima para a nossa população. Tenho certeza disso. Marlos, como você falou, acho que o diálogo é sempre importante. Eu costumo dizer que a gente, na nossa cidade, a gente tem que pensar no interesse público, né, no que é melhor para a grande população. Eu tive o privilégio de ser secretário de administração de 2009 a 2012. Você, na época, era um vereador de oposição ao governo atual, mas a gente sempre estabeleceu uma relação, assim, uma posição de respeito aos poderes, de autonomia, de independência, porque é importante o diálogo entre o poder executivo e o poder legislativo. Eu sempre disse que a oposição ela cumpre um papel no mandato de apontar muitas das vezes as falhas, as soluções, e a gente conviveu durante isso muito tempo. Eu tive o privilégio de ser vereador, de ser secretário antes, depois fomos vereadores juntos, e aprendi muito com você sempre foi um vereador muito atuante, muito participativo. E pegando um pouco essa questão do mandato, você teve 2 mandatos de vereadores. Eu queria que você colocasse assim para a nossa audiência como foram esses 2 mandatos, qual o legado que ficou desse mandato, qual o aprendizado, qual o crescimento, qual o desenvolvimento, o que esses mandatos trouxeram para você que te deu essa bagagem hoje para que você alçasse voos maiores? Bem, Marco, eu acho uma pergunta muito, muito pertinente, porque muitas vezes a população tem dúvida ainda em relação a qual é a verdadeira função do vereador. Qual é o que o vereador deve fazer quando ele chega na Câmara Municipal. Eu acompanhei seu mandato porque a gente trabalhou junto e sei que você atuou nesse mesmo sentido. Mas o vereador, ele essencialmente, ele é o representante das pessoas, ele é o representante da população, é o porta-voz das pessoas. E ele também tem outras 2 funções importantes, que é a função de fiscalizar o poder executivo, ou seja, ele vai ter que zelar para que a aplicação do recurso público ela seja adequada, seja correta, e também tem uma outra função muito importante, que é a função de legislar, ou seja, elaborar leis que vão interferir no dia a dia da população. E procurei fazer isso nos meus 2 mandatos, assim como você também no seu mandato, de que a população pudesse ter, naqueles mandatos, uma representação verdadeira. E eu tive a oportunidade de realizar muitas audiências públicas sobre os mais variados assuntos. Eu lembro que uma audiência que eu fiz, que me marcou muito, foi uma das primeiras audiências públicas que realizamos lá na Câmara Municipal em 2012, foi sobre a Escola Técnica Federal daqui de São Gonçalo. Havia uma polêmica na época de que a escola poderia não se instalar em São Gonçalo. Houve um acordo entre a época a Prefeitura e o Instituto Federal de Ciência e Tecnologia para a instalação da escola no bairro do Clubandê, ali perto, próximo do posto Halley. Aí acabou não acontecendo por problemas jurídicos. Aquele terreno não era adequado para a instalação da escola, tinha problemas jurídicos, e a escola resolveu não instalar mais a escola aqui em São Gonçalo. E eu, no início do mandato de vereador, e eu muito preocupado com aquela situação, eu pedi ajuda à época, veja como é que são as coisas, como é que
como é que as histórias vão se encontrando. Eu pedi ajuda à época a um deputado estadual, chamado Rodrigo Neves, hoje prefeito de Niterói, para que ele me ajudasse para que São Gonçalo não perdesse aquela escola, para que eu pudesse conversar com o reitor do Instituto Federal. E o Rodrigo me levou para ele, como deputado estadual, me levou para conversar com o então reitor do Instituto Federal. E fomos lá conversar, e eu fiz o convite para o reitor para que ele viesse em São Gonçalo, na Câmara Municipal de São Gonçalo, para que nós pudéssemos abrir uma mesa de mediação. Prefeitura, Instituto Federal, Assembleia Legislativa, representando o governo do Estado, para que São Gonçalo não perdesse aquela escola. Enfim, resumo da ópera. Fizemos audiência, fizemos o debate, a prefeita Aparecida foi à reunião, junto com o reitor do Instituto Federal, junto com o então deputado Rodrigo Neves, e chegamos a uma solução. Saiu daquela reunião na Câmara a ideia de ceder o CIEP lá em Neves, o CIEP em Neves que estava municipalizado, para o Instituto Federal, para que a escola técnica pudesse funcionar. Resultado da história, hoje São Gonçalo tem uma escola técnica funcionando, lá naquele espaço do Instituto do antigo CIEP, aonde o Instituto Federal se instalou, mostrando que se tiver uma unidade de ação, porque ali se envolveram 3 esferas: federal, que era o Instituto, estadual, através do deputado, e que era o Estado, que era o proprietário do CIEP, e o município, que tinha a cessão daquele espaço. Então se envolveram as 3 esferas de poder em benefício da população de São Gonçalo. Então isso me mostrou, e foi muito educativo, Marco, de como nós temos que ter um diálogo com todas as esferas de poder. Isso é muito importante na política, porque o beneficiário sempre vai ser a população. E ao longo do meu trabalho no Legislativo, na Câmara Municipal, várias leis de minha autoria surgiram. Eu sou autor de mais de 30 leis em vigor aqui na cidade, e leis que mexem muito com a vida da população, como a lei que estabeleceu o tempo máximo de espera nas filas dos bancos, a lei das filas dos bancos em São Gonçalo, uma lei de minha autoria, a lei que estabeleceu a segurança nos bancos. Eu tenho 2 leis que dizem respeito aos bancos. Uma lei que é a questão do tempo de espera dos clientes nas filas, e outra lei que estabeleceu que os bancos têm que colocar aqueles biombos na frente dos caixas para evitar aquele crime da saidinha do banco. Então foi uma lei importante que nós aprovamos em 2012 para garantir a segurança dos clientes. Assim como a lei da ficha limpa, que proíbe que qualquer pessoa condenada pela Justiça em segunda instância assuma cargos na Prefeitura ou na Câmara Municipal. A lei que ampliou a licença maternidade das servidoras municipais para 6 meses, da sociedade gonçalense, promover, através de lei, benefícios para a população. Marlos, eu tive o privilégio e a oportunidade de estar junto com você, né, ao longo do nosso mandato. Eu te conheci quando eu ainda era secretário de administração, e como eu falo sempre, eu acho que na política o interesse público ele tem que estar acima de qualquer coisa. Independente da posição, eu primeiro te conheci como secretário, depois como vereador. Como vereador a gente travou várias batalhas, várias lutas. A gente criou na época, se lembra, a espécie do quarteto fantástico, né? Que nós éramos 4 vereadores ali que tinham um posicionamento que incomodavam bastante. A gente deu várias sinalizações para o governo municipal na época, que no final terminou em condições trágicas, né? Infelizmente. Mas assim, Marlos, além de vereador, dessa experiência exitosa que você teve como vereador, você também, nos últimos anos, você teve o privilégio de ser secretário de Desenvolvimento Social da nossa cidade. E eu queria que você contasse um pouco dessa experiência, né? Como é que foi essa experiência à frente dessa pasta? Quais foram os desafios encontrados? Quais foram as ações? E qual o aprendizado que você trouxe dessa experiência no Poder Executivo como secretário de Desenvolvimento Social? A experiência no Poder Executivo é uma experiência realmente marcante na vida de qualquer pessoa que consegue participar de uma gestão. Porque no Poder Executivo você tem a oportunidade de diretamente
lidar com a formulação da política pública e também com a execução da política pública. E tive essa oportunidade de ocupar o cargo de secretário de assistência social num município como o nosso, que é um município que necessita de ampliação da sua rede de proteção social. O município de São Gonçalo, infelizmente, tem milhares de famílias numa situação de grave vulnerabilidade. Pessoas que têm muita dificuldade, Marco. Pessoas que não possuem renda suficiente sequer para alimentação, para a sua subsistência. Mas quando eu tive essa oportunidade de assumir a secretaria, nós definimos ali uma meta de que a Secretaria de Desenvolvimento Social ela seria, sobretudo, uma secretaria de garantia dos direitos da população mais necessitada, mais carente. E por que isso? Porque muitas vezes as pessoas acham, e muitos dos políticos tradicionais da cidade também, de que a assistência social é um favor, é uma esmola para as pessoas mais necessitadas. Quando não, a assistência social ela promove as pessoas, ela promove as famílias, ela resgata a dignidade das famílias. E aí isso começa principalmente com atendimento na ponta. E existe uma rede de proteção social nos municípios que ela é composta principalmente pelos CRAs, que são os Centros de Referência em Assistência Social, e os CREAS, Centros de Referências especializados em assistência social. E os CRAs, eles são o primeiro atendimento que as famílias carentes acabam tendo acesso. É por lá que elas conseguem ter acesso ao benefício de prestação continuada, o BPC, que é aquela espécie de pensão, de benefício que uma pessoa idosa tem direito se ela não contribuiu para a Previdência Social. É o acesso ao Bolsa Família, que é um benefício que atinge milhares de famílias que têm crianças e adolescentes na rede escolar pública. Também os CRAs promovem várias iniciativas culturais, esportivas, para crianças e adolescentes em situação de risco social. Então, há uma necessidade de ampliação dessa rede. E quando fui secretário, nós abrimos 4 novos CRAs em São Gonçalo, num período de 1 ano e 2 meses, Marco. E com o mesmo dinheiro, com o mesmo recurso que já existia na secretaria. E como isso? Otimizando os recursos, redirecionando as equipes. Você que tem essa experiência na administração, que você que é administrador, você conhece isso muito bem. Se você otimiza os recursos, você consegue ter melhores resultados. Eu sou advogado, mas foi uma grande experiência de gestão saber que com o pouco recurso que você tem, e se você coloca as pessoas certas nos lugares certos, e se você redireciona do ponto de vista geográfico a rede de assistência social de São Gonçalo, você consegue atingir mais pessoas. Então, com essa medida que nós tomamos de 1 ano e 2 meses, de abrir 4 novos centros, nós conseguimos atingir e ir ao encontro de pelo menos mais 50 mil famílias necessitadas nesse município. Então é algo que eu fico muito, muito orgulhoso de ter montado uma equipe, de ter coordenado uma equipe, e gestão é muito isso. É você montar uma equipe, estabelecer um caminho, estabelecer uma meta e cobrar os resultados da equipe, porque foi uma equipe que conseguiu ter êxito num cenário extremamente adverso, e onde hoje o sistema único de assistência social no país está em risco, porque houve uma diminuição dramática de recursos para atendimento às famílias mais necessitadas, mas nesse pequeno período que estivemos lá, mostramos que é possível fazer com pouco recurso, fazer muito pela população. Marlos, como eu vivi essa experiência como secretário de administração, eu costumo dizer que a gente ser secretário em São Gonçalo, né, onde a gente tem um orçamento limitado e uma necessidade grande da população, e é quando você fala assim, a gente tem que ser missionário, tem que ser criativo, tem que ser inovador,
a gente tem que fazer mais com menos, né? Então eu fico muito feliz porque hoje nós temos uma população muito carente. Então quando você coloca assim para a gente a ampliação dessa rede de proteção social, porque hoje a nossa população sofre porque a grande maioria dos serviços públicos da nossa cidade não consegue chegar a quem precisa de verdade. E eu digo para as pessoas que com planejamento, com organização, com gestão, que a gente vai fazer com que poucos recursos, usando a tecnologia, chegue ao maior número de pessoas. Hoje a gente vive uma população com total descrença na classe política, porque realmente a gente vê um despreparo das pessoas que se aproximam da política, né? E a gente, em paralelo, eu acho que a população vem evoluindo muito e entendendo a importância da política, a importância da gente ter no meio político pessoas preparadas, pessoas qualificadas, porque a impressão que eu tenho após 12 anos de vida pública é que parece que algumas pessoas que não deram certo em outras áreas acham que vão ter êxito na política. E aí, como a gente tinha uma população que não se interessava pela política, muitas pessoas despreparadas, desqualificadas, vieram para a vida pública e hoje a gente está pagando um alto preço, né, por tudo isso, porque a gente está vivendo uma pandemia, é óbvio que ninguém se preparou para isso, mas eu digo sempre na nossa cidade, se você olhar a estrutura aqui do Hospital Luiz Palmier, é a mesma de quando foi inaugurado, e a nossa população cresceu e evoluiu. Então eu defendo sempre a presença na política de pessoas preparadas, de pessoas qualificadas, de pessoas com currículo. E eu percebo aqui, Marlos, eu já te conheço já há um bom tempo, você além de advogado, você é funcionário público concursado no Tribunal de Contas do Estado, que tem a função de quê? De fiscalizar a aplicação do recurso público na nossa cidade. Então você como advogado e como funcionário do Tribunal de Contas do Estado, eu vejo que você é um cara que defende a legalidade, garante a implementação, o investimento, que ele chegue a quem precisa de verdade. E aí, você já tem essa experiência de 2 mandatos de vereador, é servidor público concursado, é advogado. E a nossa cidade, e é o tema da nossa live de hoje, né, quais são os desafios da São Gonçalo do século XXI? E como você é pré-candidato a prefeito da nossa cidade, eu queria assim que você falasse até para a nossa audiência um pouco sobre isso, porque a gente está vivendo um período de pandemia, onde eu tenho debatido, inclusive a gente vai discutir aqui no canal, a necessidade da gente retomar ao novo normal após esse período. E esse período se comunga com o que a gente chama do século XXI. E aí eu queria que você falasse para a nossa audiência qual hoje o grande desafio, qual o desafio da São Gonçalo do século XXI, dentro da área da gestão, da saúde, da educação, do saneamento básico, da infraestrutura, porque a pandemia já está aí, já está estabelecida, a gente já sabe o que a gente tem que fazer para não se contaminar, para não criar problemas. A gente está na expectativa aí de vários assuntos que a gente vai fomentar aqui sobre o hospital de campanha, sobre o papel do governo do Estado, do governo federal. Eu queria que você desenvolvesse para a nossa audiência, assim, compartilhasse com toda essa bagagem, com toda essa experiência, com toda essa formação, qual é hoje o desafio, os grandes desafios da São Gonçalo do século XXI. Bem, Marco, essa é um questionamento que cala fundo na nossa alma, no nosso coração. Os desafios de São Gonçalo nesse século XXI, na verdade, são os desafios que já deveriam ter sido resolvidos lá no século XX, no XVIII, XIX. Porque se a gente falar, por exemplo, do problema do saneamento, isso é um problema do século XVIII, XIX, como você falou. E que hoje não está resolvido em São Gonçalo ainda. Bairros imensos da nossa cidade, bairros extremamente populosos, não têm ainda nenhum quilômetro de saneamento, nem de tratamento de esgoto, nem da coleta do esgoto, nem do abastecimento de água. Então, esse é um desafio que a prefeitura, que o governo municipal, Marco, não pode abdicar, não pode deixar de lado. Porque acontece muito aqui em São Gonçalo, da prefeitura, e, enfim, diferentes gestores que assumiram a prefeitura, jogarem muito a responsabilidade para o governo do Estado. Porque isso é responsabilidade do Estado.
que o saneamento é do Estado, porque a segurança é do Estado, porque o hospital é do Estado, e a prefeitura acaba não resolvendo nada ou muito pouca coisa. Você falou da questão do hospital. É muito curioso que estamos passando por uma pandemia hoje do Covid-19, mas há 100 anos, exatamente 100 anos, passamos pela pandemia da gripe espanhola. Em 1918, chegou aqui em São Gonçalo um médico chamado Luiz Palmier, que ele veio para cá tratar os doentes da gripe espanhola. Durante 2 anos, 1918 e 19, ele tratou os doentes na casa dele, porque não tinha hospital na cidade. São Gonçalo não possuía um hospital. Quando passou a pandemia, em 1920, ele iniciou um grande movimento, o movimento de criação do Hospital Municipal em São Gonçalo, e que ele conseguiu atingir esse objetivo em 1934. Então demorou 14 anos para o hospital ser construído, de 1920 a 1934. Então hoje o hospital está ali, na Praça Zé Garoto, no alto, o Hospital Luiz Palmier, que homenageou esse grande médico que tanto trabalhou, tanto fez para a população de São Gonçalo. E aí, 100 anos depois, nós temos uma outra pandemia e a nossa rede de saúde, Marco, não consegue atender a população. Não consegue fazer com que as pessoas tenham tranquilidade, tenham segurança para serem atendidos. Então, temos que ter um governo que tenha responsabilidade, capacidade de gestão, planejamento, equipe técnica, porque senão nós não iremos avançar, não tenho dúvida nenhuma, a gente não vai avançar. Então, um problema como a questão do saneamento, que afeta diretamente a saúde, é necessário que o município assuma essa responsabilidade, e nós, quando tivemos na Câmara juntos, nós promovemos uma CPI, a CPI da SEDAI, você se lembra muito bem, que nós tivemos a oportunidade de visitar estação de tratamento de água, estação de tratamento de esgoto, e lá atrás, olha só quantos anos que a gente fez aquele trabalho, foi, se eu não me engano, 2015, já se vão 5 anos, e nós denunciamos à época que a SEDAI não conseguia cumprir o contrato de concessão com a prefeitura. Todas as metas que estavam lá estabelecidas, elas não foram cumpridas. Isso há 5 anos, imagine agora em 2020. Então, não dá para a prefeitura de São Gonçalo não ter uma posição, uma participação mais efetiva e incisiva em relação a quem tem concessão de serviço público em São Gonçalo, como a SEDAI. Então, primeiro é cobrar a responsabilidade do concessionário. E se o concessionário não está cumprindo com a sua responsabilidade, é romper com o contrato. É ter outro caminho, como vários municípios municipalizaram seus serviços de água e de esgoto e que avançaram muito, como, por exemplo, Niterói. Niterói, ao longo de 20 anos, conseguiu levar a coleta e tratamento de esgoto para 100% da sua população. Quer dizer, num tempo muito rápido, isso foi atingido em Niterói. Então, por que não, em São Gonçalo, nós começarmos a discutir a concessão municipal do serviço de saneamento? E a questão da saúde, a ampliação das clínicas de família. A cidade necessita ter não apenas aquele pequeno posto de saúde, que muitas vezes acaba sendo muito improdutivo, inoperante, porque às vezes tem um médico lá que é clínico geral, que atende uma vez na semana, e aí a mulher precisa de ginecologista, não tem ginecologista. A família precisa do pediatra, não tem o pediatra. A família precisa do cardiologista, não tem o cardiologista. Então, um investimento nas clínicas de família que possam agrupar várias especialidades e atender não apenas um bairro, mas diversos bairros, pode otimizar o atendimento da saúde em São Gonçalo, e eu não tenho dúvida nenhuma, Marco. Então, há muito a que se fazer pelo município, mas nós não conseguiremos, primeiro, com uma Câmara Municipal comprometida também com a população. E aí eu espero e desejo que você, como pré-candidato a vereador, no ano que vem você possa estar na Câmara, porque você é uma pessoa fundamental para esse projeto de desenvolvimento do nosso município de São Gonçalo. Então, o Marco,
como futuro vereador, porque já teve essa experiência, e tem a experiência também como gestor, como administrador, é uma pessoa essencial no legislativo. Assim como também eu, como pré-candidato a prefeito, e nós vamos levar à população gonçalense um programa de governo que seja possível de ser cumprido em 4 anos, e também estabeleça algumas metas de médio e longo prazo, para que São Gonçalo comece a ter esse exercício de pensar à frente. Porque a gente não pode estar apenas pensando no problema de hoje. É obrigação do gestor, disso eu não tenho dúvida, e sei que você concorda também com essa visão, de pensar e planejar o que pode acontecer daqui a 5, daqui a 10, daqui a 15, daqui a 20 anos. Porque se isso não acontecer, a cidade não vai avançar, não tenho dúvida nenhuma, e nós não temos um destino de fracassar. Às vezes a gente tem uma autoestima baixa no nosso município, mas eu não tenho dúvida nenhuma. Com a nossa população, com o nosso povo, nós vamos avançar e avançar muito. São Gonçalo vai ter um outro destino, que não é esse destino hoje que a gente está vendo hoje, um destino, infelizmente, ainda de um povo que parece não ter esperança, mas nós vamos voltar a ter esperança, nós vamos voltar a sorrir, não tenho dúvida nenhuma. Não, Marlos, você colocou aqui com bastante propriedade. Eu costumo dizer para as pessoas que é o seguinte: a gente, quando está diante de um problema, a gente tem sempre 2 caminhos, né? Ou a gente luta, ou a gente foge, né? E quando a gente escolhe lutar, porque eu digo assim, quem vem, como eu falei no início, quem assume um cargo público em São Gonçalo e que tem compromisso com a coisa pública, ele tem que ser visionário, ele tem que ser missionário, ele tem que ser estrategista, ele tem que ser criativo. Na experiência que eu vivi como secretário de administração, quando eu colocava para os funcionários assim, que a primeira coisa que a gente faz como gestor é fazer um diagnóstico. É como igual as pessoas vão ao médico. Você vai ao médico, você entra numa gestão, você faz um diagnóstico para ver qual é o desafio, qual é o problema que existe naquele momento. Para você, com base no diagnóstico, estabelecer um planejamento que combina com um plano de metas, com objetivos, com quais são os desafios que a gente tem que superar. E quando eu fui secretário, eu tenho 12 anos de vida pública, 4 como secretário, 4 como vereador e 4 como diretor-geral da Câmara, e por onde a gente passou, com os mesmos recursos que outros secretários e que outras gestões fizeram, a gente conseguiu dar o recado, né? E por isso que eu defendo hoje, que assim, no período que eu fui secretário, os funcionários, nós participamos disso junto, você como Poder Legislativo, eu como Poder Executivo. Qual era o desafio? Os funcionários do município clamavam por um plano de cargo, carreira e salário, que várias gestões tentaram, mas não conseguiram. Ao longo da gestão, na época do governo da nossa querida Aparecida Panicé, que foi do PDT também, ela lançou esse desafio, a gente estudou, elaborou, implantou e a Câmara aprovou por unanimidade, de maneira que isso garantiu uma remuneração digna e decente a todos os servidores da nossa cidade. Então, é aquela questão, quem quer faz, quem não quer conta história. Então, todos nós sabemos da realidade, mas para fazer, eu digo que tem que ter capacidade, tem que ter formação, tem que ter experiência, tem que se cercar de pessoas qualificadas, de pessoas preparadas, porque só assim a gente vai avançar. No período que a gente foi vereador junto, a gente conseguiu trazer de volta uma respeitabilidade para o Poder Legislativo, em função de quê? Da forma como a gente tratou a política local, com respeito aos pares, com respeito à população, numa demonstração de compromisso público, de maneira que eu escuto sempre as pessoas lembrarem com muito carinho do que foi a nossa legislatura. Isso para mim é motivo de muito orgulho. Da mesma forma, agora eu tive o privilégio, nos últimos 4 anos, de ser diretor-geral de administração da Câmara, sob a direção do Dinei, que a gente vai conversar aqui, que teve conquistas assim relevantes. Eu falo que na gestão do Dinei a gente andou 80 anos em 8. Conquistamos uma sede nova, conquistamos um plano de cargo, carreira e salário, uma série de questões que são evoluções para o Poder Legislativo, evoluções políticas. Hoje a Câmara de São Gonçalo é uma das câmaras mais transparentes da nossa cidade. Então hoje a gente expõe o que a gente tem de bom e o que a gente tem de ruim. Então era uma caixa preta que hoje se abriu. E hoje... Não tinha nem prédio, não tinha nem sede própria, né, Marcos? Não tinha nem sede própria. Então você imagina assim, quem não sabe dá desculpa, quem sabe vai lá e faz. Vai lá e cria, vai lá e enfrenta o problema de frente.
É o que a gente está vivendo hoje. A gente está diante de uma pandemia que tem muitos problemas, mas também tem muitas oportunidades. Depende da maneira que a gente vai olhar para esse problema hoje. Então, eu acredito muito, Marlos, que se a gente tiver na política gente preparada, gente qualificada, gente com formação, com experiência, com história, com conteúdo, a gente consegue avançar. Por isso que, assim, muitas das pessoas me perguntam, Marco, por que você ainda continua na política? Você trabalhou durante 15 anos no mercado corporativo, você tem uma experiência acumulada. Pô, na política nada vai mudar. Mas eu falei assim, desde a minha primeira opção de emprego, diziam para mim que tudo era difícil, que tudo era complicado. Então eu aprendi que quanto mais difícil, mais complicado é, eu vou para dentro. Eu, inclusive, Marlos, vou te chamar mais para frente para umas discussões. Eu elaborei alguns eixos temáticos aqui para a gente discutir, como você falou, quais os desafios da São Gonçalo do século XXI. A gente tem hoje o Senado e o Congresso discutindo o marco regulatório do saneamento básico, que vai trazer essa discussão para âmbito municipal, coisa que era em âmbito estadual e âmbito federal. Então, num período pós-pandemia, você imagina se a gente cria uma política pública aqui voltada para investir no saneamento, tipo, a gente hoje não tem 5% de saneamento básico, da gente começar ao longo dos anos, fazer 5% por ano, você imagina em 20 anos a gente tem aí 100% da cidade com esgoto tratado. E aí a gente discutia aqui a questão da concessão do cemitério público, a gente discutia aqui a questão da limpeza urbana, do meio ambiente, da coleta de lixo, da destinação do resíduo sólido, investimento em gestão e tecnologia, criação de uma empresa municipal de tecnologia, porque hoje a tecnologia veio para quê? Para aproximar, para criar acesso, para dar poder ao ser humano. Então hoje assim, a gente tem vários desafios, por isso que eu escolhi esse tema para te convidar aqui, porque você é uma pessoa preparada, qualificada e com certeza tem expertise e condição de dar as respostas, de enfrentar esses desafios que a nossa cidade tem. Mas eu queria agora, Marla, aproveitar aqui, que a gente já está aqui numa live, se deixar a gente fica direto, a gente interagir com a nossa audiência. Eu queria que voltasse lá no início, ó. Tem uma pergunta ali, ó, do Bruno Tadeu Braga, ó. Pergunta para o Marlos, diante de um cenário que parece não mudar, com candidatos que não têm um projeto de governo inteligente, participativo, que propõe uma verdadeira mudança para São Gonçalo, e de uma população que, a sua maioria, troca o voto por assistência. Como você enxerga as eleições de 2021? Vamos ver mais umas perguntas ali. O Marlos já vai se preparando. Leonardo Maciel e Silva, vocês 4 foram os únicos que lutaram contra a roubalheira do prefeito ladrão. Volta lá devagar, peraí, deixa eu só, volta lá, ó. O Luiz Henrique está com a gente. O Wister Mesavila, preciso... tá, tudo bem, tá com a gente. Aí sobe, vamos pegar ali mais uma pergunta. Com o mesmo peso que se julga, será julgado... Vou pedir a minha assessoria, que está passando muito rápido ali, ó. Marco Espíndola. Michael Espíndola. Marco, eu gostaria de saber do pré-candidato, se caso ele é eleito, qual seria o planejamento em seu primeiro ano de governo? Quais seriam as primeiras ações tomadas? Mais uma pergunta, vai guardando aí, Marco. Sobe mais um pouco. Ó, Walter tá ali o Tom Vieira, que nós falamos disso ontem. Ontem mesmo o Tom Vieira entrou na nossa rede social. A gente comentou, Marlos, que a estrutura de São Gonçalo ainda é do século XVIII. Né? E eu falei com ele, realmente, o tempo passou, mas a cidade não evoluiu. Tem mais alguma aí? Desce mais um pouco ali do Tom Vieira. Vamos lá, por que você não desenvolve um projeto de isenção fiscal a fim de atrair indústria para a nossa região, numa visão a médio e longo prazo, e isso geraria um círculo virtuoso, geração de emprego, aumentando o poder aquisitivo da população, aquecendo o comércio local, enfim. Por que você não se fala em reindustrialização do município? Então, Marlos, 3 temas aí que eu queria que você respondesse à nossa audiência aí. Bem, o Bruno pergunta, o Bruno fala sobre a questão do assistencialismo, ainda muito presente na política de São Gonçalo. Então, um abraço aí, Bruno. E Bruno é um amigo nosso, e um profissional, inclusive, das mídias digitais, uma pessoa muito competente. E que é verdade, Bruno, que isso ainda acontece, é muito presente na política, não só em São Gonçalo, mas na política nacional, infelizmente. Ainda as velhas práticas, as práticas do oferecimento de vantagens individuais para buscar comprar a consciência do eleitor. Mas eu estou muito otimista com essa eleição, com o momento que nós vivemos hoje no país. Eu não tenho dúvida nenhuma de que é o momento onde as pessoas que querem vender ilusão
não vão conseguir mais. A gente viu isso em 2018. Em 2018, muita gente foi eleita falando e fazendo um discurso completamente diferente da prática. É o que a gente hoje, inclusive, verifica. Muita gente com um discurso supostamente moralizante, com um discurso extremamente, supostamente rigoroso, quando foi ver na prática não era nada disso. E aí eu aposto muito no que o Marco estava falando antes aqui, na questão da capacidade, da experiência política, do preparo também técnico e com a conjugação das duas coisas, o preparo técnico e a experiência política, porque nós não podemos também negar a política, porque se inventou uma história no país de que a política era ruim. E, muito pelo contrário, a boa política é ela que vai resolver os problemas. Agora, se a boa política está aliada com a questão técnica, aí o avanço da sociedade, o avanço de um município como o nosso de São Gonçalo, ela vai ser muito grande. Então, eu tenho certeza que o povo de São Gonçalo vai estar muito atento nessa campanha, nessa eleição, não vai mais se deixar enganar por muita gente que fica com um discurso aí falso, com um discurso mentiroso, ou mesmo com o oferecimento de algumas vantagens, e vai optar pela segurança, pela certeza de um projeto político e técnico que vai mudar São Gonçalo. Disso eu não tenho dúvida nenhuma de que a gente vai conseguir atingir. Teve aqui também uma pergunta sobre industrialização. Isso. A necessidade de se reindustrializar e oferecendo isenção fiscal. Olha, Marco, é uma situação que eu não tenho dúvida de que nós assumindo a prefeitura do próximo ano, eu estando como prefeito dessa cidade, eu vou ter uma obsessão, que vai ser a de criar emprego para essa cidade. Criar emprego para o gonçalense. Porque eu não consigo entender como uma cidade que tem 3 rodovias, que ela é cortada por 3 rodovias, a BR-101, a RJ-104, a RJ-106, como nós não temos capacidade de atração de empresas para cá. Nós somos, do ponto de vista da logística, para a instalação de empresas grandes, pequenas e de médio porte, nós temos um grande potencial. De São Gonçalo você chega rápido na região dos lagos, na região serrana, na capital, no norte fluminense. Então, como é que nós estamos desperdiçando essa vocação? Então, cabe muito, e aí eu também não tenho dúvida, cabe ao prefeito mostrar que a cidade dele é uma cidade importante, uma cidade interessante. Estratégica. Né? Bem posicionada. Então, o prefeito tem que ser, Marco, igual aquele propagandista de laboratório, quando a gente está no consultório médico e está lá esperando ser atendido, aí passa sempre alguém na frente da gente, é o cara com a maletinha, né? Que vai lá conversar com o médico e mostrar que tem um remédio ali bom ali para o médico conhecer. O prefeito de São Gonçalo tem que fazer a mesma coisa, junto às empresas. Ele tem que levar a pastinha debaixo do braço, mostrar o mapa do município para as empresas do Brasil e do exterior e mostrar, venham se instalar em São Gonçalo, porque aqui é o melhor local para o seu negócio. Nós vamos fazer isso. Muito boa a tua colocação, Marlos. Eu até falo sempre muito sobre isso, que é assim, as pessoas, de maneira direta, o que atrai muitas das vezes as indústrias é a política pública de investimento, é o apoio do poder público municipal, mas eu digo que tem uma coisa fundamental, que quando a gente fala hoje de gestão pública transparente, eficiente, a gente fala de flexibilização, a gente fala de utilizar a tecnologia. E hoje, em função da ausência de tudo isso, Marlos, o nosso país tem sofrido muito com um vírus, que eu costumo dizer isso nas minhas redes sociais, toda oportunidade que eu tenho, que é o vírus da corrupção. Que ele tem matado muito mais do que o vírus do coronavírus, né? A pandemia do coronavírus. O vírus da corrupção ele é um vírus silencioso que já mata a nossa população há décadas. Só que ele nunca veio assim... A voga, nunca tivemos luz sobre isso. Por quê? As instituições públicas, o mundo todo se modernizou, mas as instituições públicas, as prefeituras, o Estado, por exemplo, aqui em São Gonçalo, 60% do orçamento da nossa cidade, que é da Secretaria de Educação e de Saúde,
não existe transparência, a gente não sabe o que é feito com recurso público, e a gente vai abordar sobre tudo isso aqui. Mas eu queria agora trazer aqui essa discussão, trazer para vocês, que é esse vírus que mais mata, trazer para você alguns casos que aconteceram no nosso país e no nosso estado, para a gente compartilhar com a nossa audiência nesse momento aqui. Eu vou até mostrar aqui no nosso painel alguns casos para depois a gente falar. Por exemplo, do governo do Amazonas, compra de respiradores em lojas de vinho com sobrepreço de 316%. Aí você pega um outro caso, na Secretaria de São Paulo, o prefeito João Dória pagou 14 milhões de reais por aventais e os deputados pediram apuração. Você vê, a Polícia Federal realiza a primeira operação contra desvio de verba da Covid-19. São matérias recentes do nosso cotidiano. Um outro, você vê, fraude na venda dos respiradores, que chegou no nosso estado. Ó. Polícia realiza operações em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Distrito Federal. Você vê na CNN, aqui no Rio de Janeiro, o Ministério Público prendeu o ex-secretário do Rio e vários integrantes do governo Wilson Witzel em compra de respiradores. Então, qual é a realidade? A gente, em plena pandemia, a gente está vendo aqui a nossa população morrer por ausência de leito, por ausência de equipamento, por ausência de infraestrutura e por ausência de gestão. Então, o que eu defendo, muitas das vezes, assim, para que a gente hoje não tem que atuar no problema, a gente tem que atuar na causa. O problema, quem tem que atuar, costumo dizer, é o Ministério Público, é a Justiça, e nós, como agente político, a gente tem que atuar na causa. Porque a gente está aqui para defender uma causa que é a causa do povo, da grande maioria. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre tudo isso que está acontecendo, sobre esse vírus que sempre mata há décadas, e que só agora a gente acha que o vírus da corrupção surgiu agora, mas ele já está aí presente no nosso dia a dia há anos. É verdade. E às vezes parece para a população, parece às vezes para nós mesmos, que a corrupção está aumentando. Eu não creio que a corrupção esteja aumentando no país. Na verdade, hoje no país, nós temos instituições que funcionam. Ministério Público, Polícia Federal, Tribunais de Contas dos estados, da União. Então, hoje, os mecanismos institucionais de controle que a sociedade dispõe são mecanismos que fazem com que nós tenhamos hoje noticiados esse tipo de problema. Então, hoje acontece a fiscalização. Então, o que cabe a qualquer governante? E aí tem também, Marco, às vezes o discurso moralista do combate à corrupção, como se o combate à corrupção fosse a única obrigação do governante. O combate à corrupção é obrigação de qualquer governante, de todo governante. Essa é a diferença essencial. O governante ele tem que trabalhar em todas as áreas da saúde, na educação, na assistência social, na cultura, no esporte, e também combater a corrupção. Porque essa é uma obrigação. Nenhuma pessoa deve disputar a eleição e ficar batendo no peito dizendo que é honesto. Porque ser honesto é uma obrigação da vida cotidiana de cada um de nós. Todo cidadão tem essa obrigação. Se não for honesto, vai responder com a justiça. Então, eu acho que o principal diferenciador agora na sociedade, a sociedade está percebendo. Existem as instituições cada vez mais sólidas e também quem ocupa o espaço de poder, seja no executivo, no legislativo, tem a obrigação de ser honesto. Então, o combate à corrupção é algo que qualquer gestor tem que aprimorar e fazer com que funcione melhor. Você citou, por exemplo, a questão da transparência. Então, a partir do momento que, aqui em São Gonçalo, a população saiba de que maneira o recurso público ele está sendo gasto, ele está sendo empregado, é mais fácil ainda para o gestor trabalhar, para o prefeito trabalhar, e mais difícil ainda ocorrer o desvio. Porque com a transparência, com a população também ajudando na fiscalização, é mais difícil você ter corrupção. E eu, quando fui vereador, inclusive aprovei uma lei importante para São Gonçalo, que é a lei de transparência. É a lei que exatamente obriga a Prefeitura Municipal disponibilizar na internet todo o gasto público. Quanto é que foi que arrecadou no mês, como é que foi aplicado aquele recurso, aonde foi aplicado esse recurso. Com o controle social, com o controle das pessoas, com a sociedade ajudando o governo,
nós vamos diminuir essa praga, essa chaga brasileira que é a corrupção. Não tenho dúvida nenhuma. Agora, a corrupção, o combate à corrupção, ela tem que ser uma obrigação. Não pode ser apenas o discurso da pessoa que quer ser eleito, porque o combate à corrupção é uma obrigação de todos os cidadãos. Isso é premissa, né, Marlos? E aí você vê a nossa preocupação nesse momento, não sei se a nossa audiência tem acompanhado, mas o Congresso e o Senado Federal aprovou uma ajuda aos estados e municípios para retomada, né, para manutenção desse momento difícil e para retomar a partir disso. Aí você imagina, pela primeira vez a nossa cidade está sendo contemplada pela quantidade de pessoas, ou seja, pelo tamanho que a gente existe. E foi aprovado lá 106 milhões de reais para ser investido na nossa cidade para nos adequarmos a esse momento difícil e prepararmos a retomada disso. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Você imagina, 106 milhões chegando na cidade sem mecanismo de gestão, sem transparência. E a importância de você ter, hoje, eu digo sempre, gente preparada, gente qualificada, para poder dar as respostas para garantir que esse dinheiro não se perca e que chegue lá na ponta a quem precisa de verdade. Olha, Marco, o orçamento municipal de São Gonçalo, nesse ano 2020, é um orçamento de 1 bilhão 456 milhões de reais. Esse é o orçamento público de São Gonçalo para esse ano de 2020. É um orçamento, quando a gente fala em bilhão, parece que é muito dinheiro, realmente é muito dinheiro. Mas, se formos comparar com o tamanho da população de São Gonçalo, não é um orçamento que é suficiente para atender todos os problemas e todas as necessidades de São Gonçalo. Se a gente comparar com outros municípios, como, por exemplo, Duque de Caxias, tem um orçamento de 3 bilhões, um orçamento que é o dobro do de São Gonçalo. E aí, numa situação como essa, onde você tem pouco recurso para muito problema para resolver, nós temos que fazer o que a gente faz na nossa casa. Se nós temos uma receita, um salário que não é tão bom assim, o que a gente faz? A gente corta a despesa. Se a gente muda, por exemplo, de emprego, se a gente é despedido, vai para outro emprego ganhando menos, um salário menor, a gente corta a despesa. Então isso tem que ser o dever de casa de qualquer gestor em São Gonçalo. Cortar a despesa supérflua para poder aplicar adequadamente o recurso público. Agora, muitas vezes, e aí num sistema político administrativo como o brasileiro, você recebe repasses de outras esferas, como o Estado e governo federal. Então, esse repasse de mais de 100 milhões agora, quando você não tem uma prefeitura que tenha capacidade técnica para poder administrar, quadro técnico profissional, concursado, que possa pensar como esse recurso vai ser aplicado, porque 100 milhões de reais a mais no orçamento de 1 bilhão e 450 milhões, a gente está falando aí 7% mais ou menos a mais no orçamento municipal anual para o município de São Gonçalo. E que na saúde representa quase 30% a mais de recurso para a saúde. De recurso da saúde. Então, com esse recurso, por exemplo, você poderia imediatamente terminar a policlínica lá do Alcântara, lá no campo do Vila 3, ô Marco. Eu joguei bola naquele campo. Eu morava ali no Raul Veiga, morei 28 anos ali. E criança ia jogar bola no campo do Vila 3. E aí, quando acabaram com o campo para poder construir a policlínica, eu achei, olha, enfim, perde-se uma área de lazer, mas vai se ganhar na questão da saúde. Isso foi há 8 anos, lá mais de 8 anos já, lá no governo da Aparecida. E ela começou a obra, não conseguiu concluir a obra, mas quase, estava grande parte adiantada da obra. E aí passou por Neilton Molim, 4 anos, não concluiu. Passou pelo atual prefeito, não concluiu. Então, isso para mim, como cidadão gonçalense, nem apenas como uma pessoa que está na política, uma pessoa que é ligada à gestão pública, que é servidor público, não, como cidadão. Isso me deixa muito mal. Toda vez que eu passo ali pelo Vila 3 e vejo aquela obra inconclusa, ainda mais numa situação como essa de pandemia, mostra como é que a gestão de São Gonçalo, os últimos 2 governos, foram irresponsáveis. E aí esse recurso a mais que vem vai ser para concluir a policlínica do Vila 3, por exemplo? Vai ser para ampliar o atendimento da atenção básica nos bairros?
Vai ser para poder melhorar o pronto-socorro de São Gonçalo, o Hospital Luiz Palmier? Vai ser para poder construir uma outra unidade de urgência e emergência? Nós não sabemos, porque não há transparência por parte do governo. Então, por isso, a importância, a necessidade de nós, como gonçalenses, colocarmos um outro rumo para essa prefeitura. E aí, Marlos, assim, pegando um pouco, né? Até o nosso amigo aí, vereador, que foi vereador com a gente, vereador atual, Alexandre Gomes, está aí, ó. Boa tarde, mandando um abraço para todos nós aí. O Alexandre assistindo a nossa live, seja muito bem-vindo, né? O Marlos até falou, ó, tem que enxergar a coisa pública como uma empresa privada que visa lucro. Concordo, Michael, porque a empresa pública ela só não distribui lucro, mas o lucro ela é para ser reinvestido a favor da população. E aí, Marlos, falando em boa gestão e eficiência nos recursos públicos, eu costumo dizer que para construir um prédio você precisa de um engenheiro. Para fazer uma cirurgia, dar uma atendimento, você precisa de um médico. Para construir uma casa, você precisa de um pedreiro. Para consertar um carro, você precisa de um mecânico. E assim, você não leva os teus filhos em nenhum lugar para um médico que você não conheça, que não tem uma referência, você não conserta o teu carro num lugar que você não conhece, e você não bota ninguém para construir tua casa que você não tenha o expertise e preparo para aquilo ali. Mas, infelizmente, na política, é o único lugar onde não se exige preparo, capacitação para assumir um cargo público, né? O pré-requisito é só que saiba ler e escrever, que prove que não é analfabeto, conforme reza a nossa Constituição. Mas, em função disso, a gente tem tido muito problema. E aí você vê hoje, vamos fazer aqui uma analogia entre dois pontos. Hoje a nossa população aqui ainda não voltou ao novo normal pelo fato do governo do estado ainda não ter aqui feito a estrutura que ele se preparou para construir o hospital de campanha. Tanto Niterói como Maricá assinou com o estado um protocolo de intenção para enviar recursos para ajudar, porque tanto Niterói como Maricá sabe que a gente faz parte de uma região consorciada, então o que acontece em São Gonçalo impacta em Niterói e Maricá e assim vice-versa. Aí, ao mesmo tempo que você vê um governador aí envolvido em corrupção, envolvido já com indícios de corrupção, né, e não consegue terminar um hospital, e eu vi hoje nos meios de comunicação que a empresa que estava aí já está sendo retirada, vai entrar um grupo de empresários para administrar, e ao mesmo tempo a gente olha aqui para a nossa vizinha Niterói, a gente já vê a Niterói no processo de flexibilização, o que eles chamam de novo normal, de estabelecendo esse novo caminho, essa nova direção. E aí eu queria chamar a atenção para isso. Quando você tem gente preparada, qualificada, você tem o quê? Uma gestão eficiente, eficaz, que quem está na ponta sente assistido e atendido. E aí você tem no governo do estado, aí você faz uma analogia, o que o Rodrigo tem feito em Niterói e o que o governador tem feito no estado. Então eu queria que você falasse um pouco sobre o hospital de campanha, falasse um pouco desse trabalho do Rodrigo Neves, que é do nosso partido, que é do PDT, que tem feito uma gestão pública eficiente, reconhecida aí não só nacionalmente, mas mundialmente. Que você contasse um pouco desse momento para a gente aí. Acho que isso é muito importante, ressaltar as iniciativas do governo municipal em Niterói para proteção de sua população e como isso poderia ter sido replicado em diversos municípios. O vereador Alexandre Gomes fez uma pergunta ali falando da questão da economia, como é que você poderia salvar a economia dentro desse cenário da pandemia, do Covid-19. Eu não tenho dúvida nenhuma, Alexandre, que faltou ao Brasil ter um presidente da República. O grande problema do Brasil foi a ausência de liderança nacional, a ausência de ter um presidente que pudesse coordenar todas as iniciativas, se juntasse com os governadores, se juntasse com os prefeitos e pudesse levar a população sobre a gravidade da situação. Porque, infelizmente, o que a gente tem hoje no Brasil é um presidente genocida, um presidente que não respeita a sua população e que já temos mais de 30 mil mortos hoje no Brasil, infelizmente. O que eu lamento muito, e todos nós temos que lamentar essa escalada da pandemia no Brasil e que se deve muito em parte, na verdade, muito em parte não, quase que na totalidade, pela irresponsabilidade do poder público central, do governo federal. E a questão da economia, quem tinha que resolver, quem tinha que fazer com que a economia pudesse, a roda da economia pudesse girar, é exatamente o governo federal.
Porque se o governo federal tivesse feito o que Niterói, por exemplo, está fazendo, Marco, que é abrir crédito para o pequeno e médio empresário, a Prefeitura de Niterói está abrindo crédito, pagando o juro do empréstimo para capital de giro das empresas, para salvar os negócios em Niterói. Mas Niterói faz isso porque ela tem recurso. Nem todos os municípios têm recurso. Aliás, poucos municípios têm. Então, quem tinha que liderar esse processo de recuperação da economia é o governo federal. Não dá para culpar, por exemplo, a Prefeitura de São Gonçalo. A gente não está aqui também para poder bater em quem não merece apanhar. Porque essa é uma função que deveria ser do governo federal. Por exemplo, bancar a folha, parte da folha de pagamento para algumas empresas, a ação, iniciativa que a Prefeitura de Niterói tem feito, Marco, pagando parte da folha de pagamento de centenas de empresas em Niterói. Uma outra medida importante, os artesãos, os ambulantes de Niterói recebem um auxílio assistencial do governo municipal e não precisaram ir para a fila da Caixa Econômica, não. Receberam seu cartão do benefício sem fila, com agendamento através de SMS, de mensagem no celular. Ora, Niterói está mostrando que é possível trabalhar, é possível fazer, é possível atender, é possível atender o empresário, é possível atender o microempreendedor, é possível atender o ambulante, é possível atender as pessoas mais simples quando se tem vontade política e quando se tem respeito. E eu acho que isso que está faltando muito hoje, Marco, sabe? Falta respeito por parte do governo federal no tratamento com a população. Infelizmente, digo isso com pesar, porque o Brasil não merecia ter um governo federal que, infelizmente, nós temos hoje. Marlos, a gente está chegando aqui, né, ao final da nossa live. A hora voou aqui, a gente já está com mais de uma hora de live aí, com uma audiência aí, queria agradecer. Vou passar rapidamente aqui pelas pessoas que estão com a gente, mas enquanto eu olho, mas já vou deixar uma pergunta e para você também falar um pouco sobre isso. Né? Você é pré-candidato a prefeito da nossa cidade pelo PDT, e né, estamos juntos nessa caminhada. E o PDT tem uma história, né, de um partido associado à educação, ao trabalhismo, né, à discriminação racial, à defesa dos povos indígenas, do ambiente e da recuperação. Né? Várias são as bandeiras do PDT em função sobre isso. Né? E a gente tem como referência o antropólogo Darcy Ribeiro, né, que tinha um projeto de escola integral que foi, junto com o Leonel Brizola. A gente tem referências históricas muito relevantes. Então, antes de eu passar para nós, eu queria que você já pensasse, falando, diante desse compromisso, dessa responsabilidade, que você preparasse uma mensagem hoje, já que você é pré-candidato a prefeito, e também terminasse isso com um agradecimento final. Mas antes eu vou aqui prestigiar a nossa audiência. Ó. Érica Vieira está com a gente, falando aí da aprovação das contas do atual prefeito, foi aprovada na Câmara. Qual a sua opinião, Marlos? A gente vai tentar responder, mas a gente está na correria aqui. Mais ali, ó, Alexandre já deu pra gente. Vai passando, por favor. Só pra gente prestigiar quem tá com a Noeli Brandão, Leonardo Maciel, Maico, Tom Vieira, obrigado, Alexandre, o Ferrazão, o Bruno, o Pedro Renato, o Austin Nery, obrigado. Falta gestor, concordo, ó. Érica Vieira, Luiz Ferreira, Claudete está com a gente, o Jardel dos Santos Aguiar. Vai passando, por favor. Vamos voltar, se a gente, ó, Cláudio Dantas está com a gente, Flávio Vieira Lima, Cirlei Costa, Leonardo Farias, Marilda Rodrigues, Rodrigo Franco, Marilda minha mãe, Gelson Alves, Nazaré Conceição, Sidney Mendonça, Monique Guimarães vai estar com a gente também aqui, minha amiga, Flávio Cardoso, Luiz Henrique da Silva, Patrícia Franco, Maicon. Pessoal, a gente vai, assim que terminar a nossa live, responder a todos vocês aqui posteriormente. Queria agradecer, eu vou passar agora aqui primeiro para o nosso Marlos, para essa pergunta final, os agradecimentos, depois eu volto para finalizar essa live, porque se deixar eu e Marlos aqui, a gente vai ficar a tarde toda, porque eu estou aqui me controlando, porque tem muitos assuntos para a gente discutir. Se deixar aqui, eu acho que a gente vai ter que pegar um tópico por dia, Marlos, e eu te convidar aqui outras vezes para a gente dissecar cada um deles ali, porque é muita informação. Então, queria essa pergunta final e os agradecimentos, Marlos, para a gente
e caminhar para o fim da nossa live. Ô, Marco, é uma pena, passa muito rápido aqui o papo contigo, cara. Conversar com uma pessoa como você, que conhece a nossa cidade, que conhece o nosso povo, que conhece a gestão pública, enfim, para mim é muito gratificante estar conversando, é sempre uma oportunidade também de aprender muito contigo. E se falou que, eu vi uma pergunta da Monique, ele falando sobre a questão da educação, você falou sobre o PDT, pastor Flávio Vieira Lima também comentou ali, um abraço. Eu não tenho dúvida de que o PDT, e o PDT está completando agora 40 anos da sua fundação, o PDT tem como o norte, né, desse partido, fundado por Leonel Brizola, é a educação. Então, o projeto de educação que você lembrou aí do Darcy Ribeiro, o projeto do CIEPS, é um projeto que, até hoje, ele repercute no Brasil. Porque se esse projeto de educação integral ele tivesse sido implantado em todo o país, o destino da nossa nação, eu não tenho dúvida, seria muito diferente. E aí você falou, Marco, da questão dos índios, dos negros. A gente está vendo hoje o mundo, e principalmente os Estados Unidos, a Europa, com protestos contra o racismo. E eu, que sou negro, não posso deixar também de lembrar essa questão da importância de uma sociedade igualitária, de uma sociedade onde todos possam ser respeitados, independente da questão de raça e de gênero. Um país como o nosso, que tem o dever, a obrigação de respeitar os povos indígenas. E aí, recentemente, o ministro da Educação, ou melhor, o ministro da Deseducação, porque ele é uma pessoa extremamente mal educada, esse Weintraub, disse que não admitia falar em povos indígenas. Como não? Os povos indígenas estavam no Brasil antes da colonização chegar. Então nós temos que respeitar os índios, respeitar os negros, respeitar as mulheres. E a base do PDT é exatamente isso. Isso está no manifesto, Marco, da fundação do PDT, de que um dos principais desafios para o Brasil, isso o Leonel Brizola escrevendo há 40 anos, na fundação do PDT, no manifesto, na Carta de Lisboa, que foi escrita em 79, há mais de 40 anos, de que o PDT tinha um compromisso prioritário com a juventude, né, com suas crianças, seus adolescentes, e aí a questão da educação fundamental, na defesa da mulher, e nós temos ainda uma sociedade ainda extremamente desigual na questão de gênero, onde as mulheres são vítimas no mercado de trabalho, são assediadas em todos os lugares. Hoje, na pandemia, nós vimos crescer a violência doméstica, inclusive, mostrando ainda a fragilidade dessa relação na sociedade. Então, o PDT, já há 40 anos atrás, alertava sobre isso, a importância da proteção dos jovens, das mulheres, dos negros e dos índios. Então, isso está tudo no manifesto de fundação do PDT. E é dessa maneira, com a integração de todas as raças, de todos os gêneros, de todas as pessoas, todos nós somos cidadãos, somos cidadãs, devemos ter políticas públicas direcionadas para todas as pessoas. É dessa maneira que a gente vai ter uma nação melhor, que eu não tenho dúvida nenhuma, que nós vamos ter um município melhor, uma São Gonçalo muito melhor, e tenho certeza, Marco, que nós do PDT vamos, nessa campanha de 2020, oferecer para a população gonçalense o melhor programa de governo, a melhor proposta para que nós possamos ter, na Câmara Municipal em 2021, uma grande bancada do PDT. Eu tenho certeza que você vai estar lá representando a população como futuro vereador do PDT, e eu espero poder contar no futuro aí com o apoio da população para que nós possamos ter também um prefeito do PDT para administrar São Gonçalo a partir de 2021, para a gente começar a mudar a nossa cidade e fazer com que a autoestima do nosso povo possa realmente melhorar, aumentar e a gente voltar a ter felicidade. Então, muito obrigado, ô Marco, por essa possibilidade de estar aqui com vocês. Um abraço a todo mundo que escutou essa live. Aqui juntou aqui dois amigos que falam pra caramba, falam muito, gostam de falar, gostam de debater. E quando você me chamar, eu volto para cá. Tá bom? Obrigado, cara. Obrigado, Marlos, por ter atendido ao nosso convite aí. Foi um prazer assim te receber aqui para esse bate-papo. Como eu falei, né, nossa audiência está aí com a gente.
Aí fica a nossa equipe aqui dizendo, ó, já acabou o tempo, vocês têm que finalizar. Mas a gente vê que o público está gostando, está interagindo, está participando e se deixar a gente tem conteúdo aqui, história, experiência para compartilhar aqui. Porque esse tem sido, Marlos, o meu intuito nas redes sociais. Pegar... Eu aprendi que sabedoria é quando você pega o que você tem e compartilha com o seu próximo. O que eu vou fazer com a minha experiência, com a minha história, com o meu conhecimento, se não compartilhar? E eu digo para todo mundo que está nos assistindo agora, que eu só estou na vida pública, como você, porque a gente acredita na mudança, a gente acredita na transformação, tanto você como eu, a gente já passou por vários cargos públicos, por onde passamos, deixamos a nossa marca, tenho a certeza que a gente deixou melhor do que a gente encontrou, a gente tem aqui conquistas e experiências relevantes, e eu tenho tentado fazer isso através das redes sociais nesse período de pandemia, levar informação, levar conteúdo, levar a história, levar a experiência, para mostrar para a nossa audiência, para todo mundo que está nos assistindo aí, que a política tem jeito, mas depende muito da participação, da conscientização de todos vocês. A gente precisa de gente preparada, de gente qualificada, de gente digna, de gente decente, porque só assim as respostas aparecem. Eu falo hoje com conhecimento de causa, com propriedade. Eu fui secretário, fui vereador, hoje diretor. A gente transformou, sob a direção do Dinei Marins, a história do Poder Legislativo gonçalense, investindo, como eu falei, em gestão, em transparência. Hoje era um poder antes da gente, hoje é outro. E é essa mudança, é esse respeito, é esse compromisso, é essa unidade com todo mundo. A gente quer levar para a nossa cidade. Eu acredito em São Gonçalo, eu acho que São Gonçalo é um desafio. E aí, por isso que a gente está aqui hoje discutindo, a gente está aqui tentando conscientizar a nossa população da importância disso. E eu queria, para finalizar, a gente agradecer a todos vocês, ao Odirley Geroto lá, a Genilda, a Ézio, os últimos que entrou. A gente vai responder a todos os comentários. Agradecer a vocês por essa audiência belíssima aqui, por essa tarde agradável, Marlos. Eu acho que a gente fica aqui com gosto de quero mais. Vamos ter que voltar para discutir outras propostas, outros desafios. Eu tinha até mais perguntas aqui, mas com o avançar do tempo a gente teve que encurtar algumas questões. Queria agradecer a todo mundo que esteve com a gente aí, agradecer a você. E, gente, ó, toda semana a gente vai ter uma live aqui no nosso canal para trazer um convidado diferenciado. Hoje a gente teve o ilustro pré-candidato Marlos Costa e a gente conta com a ajuda de vocês. Queria até pedir a vocês, ó, compartilhe essa live aí na sua página com seus amigos para que essas informações cheguem ao maior número de pessoas, que a gente teve um papo agradável aqui. A gente queria ficar mais, mas o tempo é curto e a gente se organizou aqui em respeito a vocês, de que a gente fizesse uma live de 1h e a gente já está em 1h15. Tá bom? Uma boa tarde a todos vocês. Gratidão aí, obrigado por estar com a gente e até a próxima.